Seja muito bem-vindo, meu amigo, ao canal Idade das Trevas. Estamos aqui de novo com o nosso quadro Dos Confins da Terra, uma espécie de podcast aí, onde a gente troca ideias aí sobre os temas mais variados, que dizem respeito aos assuntos que nos levam a tornar esse canal, de certa forma, um canal sobrevivencialista. Assuntos importantes, muitas vezes polêmicos, o que nos obriga muitas vezes a falar aqui por uma certa linguagem de códigos, mas são assuntos geralmente que não estão aí em evidência e que eu considero de suma importância e que, portanto, me considero na missão de compartilhar aqui com vocês para a gente trocar essa ideia. Então aqui nós trazemos sempre a verdade, não procuramos seguir o que é o que está, vamos dizer assim, na moda, não pelo fato de estar na moda, né? Mas sim pelo fato de muitas vezes estar errado. E o assunto que eu quero tratar aqui com vocês hoje, meu amigo, é um assunto de certa maneira... Bom, esse quadro aqui, ele não é um quadro para você que de certa forma sofre com algum tipo de transtorno depressivo, ou para você que está um pouco deprimido. Eu sugiro que você não assista ou não ouça a esse vídeo ou áudio, né? Porque de certa forma o assunto que nós traremos aqui não é uma boa notícia, como vocês já devem estar mais ou menos sabendo aí pelo título do vídeo. Eu ainda não sei o título que eu vou colocar nesse vídeo, porque a gente tem que sempre procurar ficar fora do radar aí das Big Techs, né? Que estão impondo a sua narrativa aí sem qualquer chance de alguma controvérsia. Então, meus amigos, o soro antiofídico, que eu já falei para vocês o que é, eu tenho que falar nessa linguagem, né? Só vou dar uma pincelada aqui para os que porventura não viram ao vídeo em que eu falo é hora de descer as catacumbas, né? Então nós estamos aí perante uma doença que está acontecendo no mundo desde 2020, e essa doença eu chamei de mordida de cobra, né? Mordida. E não usei aquele outro termo que seria cientificamente mais correto, porque esse termo, ao que me parece, já caiu no radar das Big Techs. Então, se eu usar esse termo, provavelmente vai pegar no radar. Então, a mordedura de cobra, o veneno da cobra, é a doença que se espalhou desde a China para o mundo todo. Enquanto que o soro antiofídico, que é o que se usa contra uma mordedura de cobra, seria a solução que eles estão apresentando e forçando as pessoas a tomar. Inclusive agora querendo forçar crianças a tomar esse soro antiofídico para poderem estudar, com consequências de aqueles pais que se recusarem a isso, inclusive ameaçaram com o risco de perder a guarda dos filhos. Uma coisa nunca antes vista na história recente. Meu amigo, o soro antiofídico está vencendo. Eu vou usar só um exemplo que aconteceu com alguém da redondeza, vamos dizer assim, para não ficar em evidência. Essa pessoa, ela é um funcionário público. Só para você ter um exemplo, esse barulho aqui é do chimarrão que eu tô tomando aqui. Aqui no sul a gente tem bastante tradição de tomar chimarrão. Peço que vocês não liguem. Meus amigos, esse cidadão sempre se pregou que o emprego público, né, ou o cargo público, por ter a estabilidade prevista em lei, ele traz uma maior segurança para o empregado. Isso é verdade, mas isso não é absoluto. E nós vamos usar esse exemplo aqui para vocês verem como que muitas vezes o emprego público pode se tornar, às vezes, ainda pior do que o emprego privado. Vamos lá. Essa pessoa, ela se deparou um dia com uma ordem de seu superior dizendo o seguinte: aqueles que não tomarem o soro antiofídico, aqueles que não apresentarem o comprovante do soro antiofídico, até daqui 4 dias serão remanejados, né? Na verdade, a consequência era uma demissão. Na prática, era uma demissão, porque a pessoa ia ser remanejada para uma cidade
muito distante, e lá nessa cidade provavelmente aquele outro órgão público também exigiria o soro antiofídico, porque isso aí é uma tendência no estado inteiro. Tá. E essa pessoa, ela achou, isso foi feito de uma maneira esdrúxula, sem seguir os ditames legais, sem seguir a lei. Os funcionários públicos, desculpa, geralmente eles têm estatutos próprios, em que eles têm que seguir aquelas leis. São estatutos até de certa forma rígidos. O que acontece é que na prática muitas vezes não se aplica, né? Por isso que a gente vê aí muitos funcionários públicos abusando dessa sua estabilidade, tratando mal o público, não trabalhando como deveria. Mas eu vou te dizer, meu amigo, existem leis e leis duras contra o funcionário público. Acontece que o gestor público, que são cargos comissionados, os políticos, eles geralmente não fazem aplicar essas leis, né? Por uma série de motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas não é verdade essa ideia de que o funcionário público faz o que quer e são vadios e tal. Isso aí é uma visão rasa, mas enfim, não vamos entrar nos méritos aqui agora nesse momento. A questão é a seguinte: não foram seguidas as leis que regem o funcionalismo público para punir um servidor que eventualmente descumprisse uma ordem superior, certo? Simplesmente foi dado esse prazo, que nem é prazo. Esse prazo foi dado numa sexta-feira à noite, você imagina, né? A pessoa tinha 4 dias ali, né? Então sábado e domingo não tem como. Então ela teria basicamente finalzinho da sexta, na segunda-feira até na terça. Se ela não apresentasse os comprovantes do soro antiofídico, ela estaria praticamente demitida do seu cargo. Acontece o seguinte: mas nas empresas privadas acontece a mesma coisa. Acontece o seguinte: no setor público não existe demissão sem justa causa. Toda demissão, justa causa é uma maneira de dizer, tá? Toda demissão, eu não estou falando da exoneração, que exoneração é quando o servidor público pede para sair e aí ele sai, né? Ele é exonerado e não acontece nada com ele. Ou a exoneração que se trata não do funcionário público, mas sim dos agentes políticos, dos cargos comissionados chamados, né? Que são de livre nomeação e exoneração. Então o presidente, vamos supor, o presidente da República, nomeia um secretário e exonera a hora que quiser. E a hora que ele exonera não acontece nada com esse secretário. Só perde aquele emprego e ele continua vivendo a sua vida normal. Seu nome não fica sujo nem nada. Funcionário público é diferente. Ou ele pede a exoneração, ou ele é demitido. Quando ele é demitido, que essa que é a palavra correta, é a demissão, ele fica impedido. Ele perde vários direitos. Uma delas, no geral, ele fica impedido durante 5 anos de ingressar em qualquer cargo público. O nome dele fica sujo perante, vamos dizer assim, o direito público. Ele fica com uma série de problemas. Provavelmente ele nunca mais vai conseguir prestar um concurso público para a área de segurança pública, que exige a chamada investigação social de conduta, né? Essa pessoa se ela foi demitida de algum cargo público, porque a demissão para o funcionário público é sempre uma punição. Então, se ela foi demitida bem do serviço público, ela nunca mais provavelmente vai prestar um concurso de relevância. Por exemplo, promotor de justiça, juiz, delegado, fiscal de Receita Federal, Polícia Federal, enfim. Ou qualquer área da segurança pública, desde guarda municipal, polícia militar, polícia rodoviária federal, enfim. Ele não vai mais poder prestar esse tipo de concurso público porque ele foi demitido a bem do serviço público e a investigação social de conduta vai inculcar com essa situação. Ele vai ter que, provavelmente, se ele conseguir, só mediante a justiça. Tá, não é sobre esse assunto especificamente que eu quero falar. Eu estou fazendo só uma introdução, pessoal, para nós refletirmos na situação em que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá. Esse cidadão, o que ele teve que fazer? Esse cidadão, ele vai ter que tomar o soro antiofídico. Ele vai ter. Por quê? Olha só o que ele fez. Ele, achando isso aí um absurdo, não tendo dinheiro para pagar um advogado, se deslocou até o fórum da sua cidade, né, em busca do Ministério Público, de um promotor de justiça. O Ministério Público, entre as inúmeras atribuições que ele tem, uma das principais que ele tem é a atribuição de fiscal da lei.
o Ministério Público é o guardião da lei. Ele é quem faz os órgãos públicos, ele é quem fiscaliza os órgãos públicos em geral para ver se eles estão obedecendo aos princípios da moralidade, publicidade, legalidade, eficiência, tudo isso aí. E outra atribuição do Ministério Público é acusar as pessoas de algum crime formalmente. Tá? Certo? São os dois papéis principais, tem outros, claro. Mas o principal é acusar alguém quando alguém comete um crime. Por exemplo, o cidadão cometeu um homicídio, o Ministério Público vai acusar essa pessoa perante um juiz, perante um tribunal. E a pessoa contrata seu advogado e vai se defender. Né? Então nós temos a parte acusatória, que é o Ministério Público, a parte da defesa, que são os advogados particulares, e o juiz no meio para decidir. Em regra é isso. Então uma das funções do Ministério Público perante o Estado é a função acusatória. Ele detém a legitimidade ativa, ele detém a legitimidade de figurar no polo ativo, ou seja, de acusar no processo penal. E a outra atribuição é de fiscal da lei. Então ele fiscaliza as prefeituras, os órgãos públicos em geral. Quando algum policial, por exemplo, abusa da autoridade, o Ministério Público é quem faz essa correção, vamos dizer assim, essa investigação, ou seja, não vou dizer a palavra investigação, como é que chama a palavra? Controle, o controle externo da atividade policial, essa é a palavra. O que é esse controle? É ir lá questionar, fiscalizar, mandar ofícios, verificar, e se for o caso de abuso de autoridade ou de algum outro crime cometido por um servidor público, seja policial ou não, o Ministério Público oferece denúncia contra essa pessoa. A denúncia é a peça acusatória formal no processo penal. Beleza. Essa é a função básica do Ministério Público. Depois ele vai zelar pelos direitos da criança, do adolescente, enfim, de uma série de infinidades. Né? Esse cidadão que sofreu esse abuso, não só ele, como inúmeros colegas, ele foi até o prédio. Vocês sabem que na maioria das cidades, acho que talvez até em todas, o Ministério Público geralmente funciona anexo ao fórum, dentro do prédio do fórum das cidades. Lá fica o Ministério Público, com os seus promotores, os seus assessores, enfim. Certo? Não que o Ministério Público pertença ao Poder Judiciário. O Ministério Público pertence ao Poder Executivo, mas ele trabalha junto ao fórum porque ele está muito ligado sempre à questão da justiça, do judiciário. Tá? Esse cidadão se deslocou até um prédio do Ministério Público. Chegando lá, encontrou um policial militar que barrou a sua entrada. O fórum estava fechado. E ele barrou a entrada. E disse o seguinte: você não pode entrar, mas eu quero acesso ao Ministério Público. Quero falar com algum membro do Ministério Público. E aí ele disse: então você liga nesse número que está aí, que é o plantão, que as pessoas estão ali dentro do prédio trabalhando, e fala direto com eles como é que você pode fazer essa questão dessa denúncia. O cidadão ligou para o Ministério Público atendeu e disse o seguinte: o senhor está aí embaixo no prédio? Sim. Então, o senhor só apresenta os seus comprovantes que o senhor tomou o soro antiofídico e pode entrar aqui no Ministério Público. Ou seja, é rir para não chorar. O cidadão foi até o prédio da Justiça para denunciar uma irregularidade porque ele não conseguia entrar no ambiente de trabalho dele porque não tinha o comprovante de soro antiofídico. E ele sequer conseguiu entrar no prédio da Justiça, do Ministério Público, porque não tinha o comprovante de ter tomado soro antiofídico. Ora, o próprio que devia receber a denúncia da ilegalidade, do abuso de autoridade, estava cometendo o mesmo abuso. Como que esse cidadão vai fazer esse tipo de denúncia, então, nessa situação, meus amigos? Então, meus amigos, o negócio é bem complicado. Bom, a história tem mais desenrolares, mas eu só queria pontuar essa parte aí para vocês terem uma noção do que está acontecendo, né? Então, diante disso, o que é importante para nós refletirmos aqui no vídeo, né? O que nós podemos fazer? Nós devemos tomar o soro antiofídico? Nós não devemos? Eu vou dizer o seguinte, meu amigo. Diante de uma realidade fática, concreta, de risco de perder a sua fonte de renda,
que vai levar você a ter que entrar no modo hard de sobrevivência, enquanto que o resto do mundo continua agindo normalmente. É muito complicado você se colocar nessa evidência num momento que não é um movimento de uma SHTF, né? Porque uma coisa é o mundo estar em SHTF, ou o país, ou a região tua estar enfrentando uma SHTF. A outra coisa é você estar numa situação de crise, enquanto que o resto do mundo está normal. Você não vai poder acionar o seu modo sobrevivência de uma maneira explícita. Isso vai te colocar em evidência. Vai ferir o princípio do GMD, Gray Man Directive, e provavelmente você não vai conseguir acesso aos recursos de uma maneira lícita, né? O que pode muitas vezes te jogar até na criminalidade, numa situação de criminalidade, né? Então, por exemplo, né, vamos dar um exemplo aqui concreto, né, para a gente não ficar viajando na maionese. Você não tem alimentos para sustentar a tua família, é uma questão de vida ou morte, e você passa por uma roça de milho, ou você passa por uma árvore frutífera, e você se apodera daquelas frutas, daquele meio de subsistência, e isso vai configurar um furto, né? Então isso vai te levar a problemas jurídicos, vai te gerar problemas até às vezes de incolumidade física, né? A pessoa pode vir a atirar em você, até agredir, né? E ela vai estar na razão. Então é muito complicado quando uma família única, né, um único cidadão se coloca numa situação de sobrevivência, enquanto que o resto da sociedade está feliz e faceira dentro do sistema. Todos vão se voltar contra você, você vai estar na ilegalidade sozinho. Uma coisa é você estar na ilegalidade numa SHTF, porque aí todos estão na ilegalidade, quem pode mais chora menos, quem estiver mais preparado provavelmente vai sobreviver melhor. Então, eu dou um conselho para vocês, um conselho, mas aí cada um vai julgar a sua situação particular. Se vocês puderem não tomar soro e mesmo assim manter a sua fonte de renda, ou nem que ela seja um pouco diminuída, mas que você não venha perder a sua fonte de renda, que você não venha de imediato perder acesso aos recursos que você ainda depende para sobreviver, ou seja, energia elétrica, água, suprimentos no supermercado, porque já tem cidades aí, eu ouvi falar, que já tem cidades que estão barrando o pessoal de entrar nos supermercados, né? E como é que vai ficar? Imagina você, morador de uma grande metrópole, São Paulo, por exemplo. Você, cidadão comum, que pega o metrô, que pega o ônibus para ir trabalhar. Você simplesmente ser barrado no metrô ou no ônibus e você não ter mais meios de se locomover para o seu local de trabalho. Você vai perder o seu emprego. E aí, como é que fica? O cara morando numa selva de pedras. Aonde ele vai encontrar recursos para sustentar sua família? É muito difícil. Muito difícil. Então, meus amigos, eu dou um conselho. Lamentando profundamente essa situação, mas eu aconselho. Nesses casos específicos, nós vamos analisar aqui nesse podcast se vale ou não vale a pena tomar o soro antiofídico. Eu já vou expor os riscos para você, mas eu já vou dizer de antemão. Em princípio, esse soro antiofídico não equivale a acender incenso ao imperador. Vocês sabem que na época romana, do Império Romano pagão, idólatra, os cristãos em um determinado tempo eram obrigados a acender incenso ao imperador, o que na época equivalia a uma idolatria, né? O imperador era cultuado como um deus e, em dado momento, para perseguir a religião cristã, se mandava que os cristãos cometessem um ato de idolatria. E um ato simples, que era acender um incenso ao imperador, mas que para os cristãos era considerado um culto àquela pessoa. Então os cristãos preferiam o martírio, preferiam perder tudo, não só os recursos e o emprego, o cargo público, a honra e tudo mais. Perdiam a vida, e mais do que isso, muitas vezes perdiam a vida mediante o suplício das torturas, dos tormentos mais horrendos que o demônio conseguiu imaginar para infligir a esses cristãos.
Então, mas me parece, eu quero que vocês me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários. Me parece que esse soro antiofídico não equivale, pelo menos por enquanto, a acender incenso ao imperador. Não equivale a ser marcado com aquela marca que está prevista nas profecias do livro de São João. Vocês sabem qual é, eu também não vou falar aqui, porque pode ser que isso amarele o vídeo, e amarelando o vídeo, já expliquei, não tem alcance. Não tendo alcance, não tem por que eu ficar falando sozinho. Vamos lá. Então, assim sendo, pelo menos ato de idolatria não é. Então, não é exigível, não é necessário que nós abramos mão, inclusive, da própria vida. Certo? Agora vamos para o que eu consegui encontrar, algumas coisas mais importantes que eu consegui encontrar aqui navegando no lado mais obscuro, vamos dizer assim, da internet. Não estou falando nem de Dark Web, né? Que também achei muita coisa por lá. De vez em quando eu acesso sim para encontrar, para garimpar alguma informação, mas eu confesso para vocês que a minha ignorância não permite achar muita coisa, então dificilmente eu acesso, né? Mas eu de vez em quando acesso para também, porque eu acho que daqui a um tempo vai ser a única forma de nos comunicarmos, né? Vai ser as catacumbas do meio digital, acredito eu, né? Então é bom a gente saber, mas eu confesso que eu sou um total ignorante no assunto. E eu não sei inglês também. A maioria dos artigos se encontram escritos em inglês, alguma coisa que eu consigo eu traduzo, beleza? Mas o que eu achei lá foi muito pouco, mas achei algumas coisas importantes. Por exemplo, navegando naquele lado obscuro da internet, eu encontrei, lá na Dark Web, eu encontrei um site que não está em evidência no Google, mas que ele está na Surface. Ele está na Surface, só que ele não aparece nas pesquisas tão facilmente, você tem que procurar palavras específicas. E eu vou indicar aqui para vocês esse site. O site chama Anonymous Incisions, ou Incisions, uma coisa assim, .wordpress.com, isso. Você entra lá, ele já traduz automático para o português, eu consegui acessar bem tranquilo. Mas eu só achei esse site procurando no buscador de patos. Se é que me entende, até agradeço o inscrito aqui que usou essa forma de linguagem outro dia, até não entendi. Mas é o buscador de patos, né? O DuckDuck, né? Ou a cebola lá, né? Que a gente usa para navegar. E eu encontrei esse site e falava muitas coisas sobre o soro antiofídico. E eu retirei algumas informações de lá. Mas ele não tá na Dark Web, tá? Eu encontrei ele pelo navegador de cebola. Mas ele não tá na Dark Web, ele tá na Surface. Então você pode buscar ele no Google que você vai encontrar, mas você tem que digitar especificamente Anonymous, em inglês, lá naquele com Y lá que os caras escrevem. Incisions ou Incisions, uma coisa assim. .wordpress, tem que digitar isso aí. Ou não escreve .wordpress, só dá um espaço e escreve WordPress. E aí vai aparecer, acho que ele não vai aparecer em primeiro lugar, tá? Você vai ter que passar uma ou duas páginas aí do Google, porque eles escondem bastante. Lá você vai encontrar muita informação sobre o soro antiofídico e outras coisas. Tá, o que eu achei lá de problemas que nós temos que daí julgar, cada um tem que julgar se vale ou não vale a pena, se a gente já se coloca numa situação de SHTF agora, para não tomar o soro antiofídico. Eu tô falando para aqueles casos graves. Enquanto você puder evitar tomar o soro, evite, meu amigo, evite, porque a gente não sabe o que tá por vir aí. A insistência deles em forçar o pessoal a tomar é incompreensível. Então tem coisa por trás disso aí, com certeza. Vamos lá. Encontrei o primeiro problema, as reações para a saúde, né? Segundo eu levantei lá, entre 6 meses e 20 anos, eu não sei como que chegaram a essa conclusão, aí tem todos os artigos científicos lá, tudo mais, né? Eu procurei também no Google Acadêmico algumas informações e confirmei que existem sim riscos sérios de trombose e outras coisas, né? Então não é uma coisa assim que loucos de internet estão falando a esmo. Eu procurei checar algumas fontes, algumas negam, mas algumas afirmam, estudos científicos no Google Acadêmico afirmam que existem sérias reações para a saúde sim. Tá. Então reações de saúde, trombose,
reações a curto, médio e a longo prazo, né? E você vai dar sorte se você não tiver nada, né? Acho que a maioria nessas reações que eu vi, parece assim que não são tantas pessoas que vão ter essas reações, são a minoria, mas é uma minoria significativa, né? Considerando que não tem muita eficácia de não pegar essa mordida dessa cobra, né? Depois que você toma um soro. Beleza? Então vamos lá. Esse é o primeiro passo que eu fiquei bem curioso. O segundo problema do soro é que, segundo dizem, ele contém metais dentro dele. Metais. Quantidade pequena, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista do nosso olho humano, invisível, mas que no sentido de microcosmos, vou falar assim, é muita coisa. Grafeno, entre outras coisas, substâncias que não teria o porquê estar dentro de um soro antiofídico, né? Não teria o porquê. Então, isso encaixa com aqueles relatos daquelas pessoas que dizem que colocaram moedas no corpo e o corpo agiu como fosse um imã. Isso encaixa. Isso encaixa numa outra teoria também que dizem que esse soro antiofídico não é nada mais nada menos que uma maneira deles localizarem você no futuro, né? Então você vai estar lá off-grid, você vai estar fora do sistema lá no deserto do Saara e os caras vão localizar você. Não sei se... Isso na teoria, tá, pessoal? Eu não confirmei essas informações, até porque eu não tenho capacidade intelectual de afirmar se isso é falso ou verdadeiro. Eu achei curioso. Eu achei bem curioso, tá? Aí julguem vocês como quiserem. Então é uma questão de localização, uma questão de... E sei lá, cara, será que um drone, uma inteligência artificial, entre aspas, que eu não acredito nessa história de inteligência artificial, isso aí é tudo programação, a meu ver, mas isso é uma opinião minha, eu não tenho também autoridade científica para falar a respeito disso, mas quem garante que um drone ou um desses robôs, cães entre aspas, né, esses robôs, aquela robô lá que diz que ia exterminar a humanidade, a Sofia, né? Quem garante que esses tipos de máquina que eles estão inventando, esses computadores super avançados, esses satélites que foram jogados aí aos montes aí na atmosfera, né? Quem garante que esse soro antiofídico não vai proporcionar a essas pessoas donas do mundo uma espécie de localização da tua pessoa? Então vamos ver, vamos supor que você é um sobrevivencialista, e aí daqui a 5, 10 anos você já juntou recurso suficiente, você saiu do sistema, você foi morar lá no deserto, só que você tomou o soro antiofídico, e agora não adianta mais, meu amigo, os caras vão te localizar lá, eles vão propagar um discurso de que você é uma ameaça, você é uma espécie de terrorista, que você ameaça toda a ordem social, e eles vão justificar a tua localização, a tua prisão ou a tua morte, como justificaram a morte, mesmo contra todas as evidências. O governo da Venezuela justificou a morte do nosso colega lá, infelizmente, ou aquele rapaz que se levantou contra o governo Maduro. Eu esqueci o nome dele agora. Oscar Pérez, que deveria ser considerado um mártir, realmente. Mas enfim, aqui já é outra situação. Mas os governos vão fazer isso. Ah, mas não vão fazer. Vão, já fizeram. Vão fazer. Tá. Isso se o soro antiofídico carregar em si mesmo essa capacidade. Eu não afirmei em momento algum. Eu estou falando e se? E se for verdade, como diz aquele quadro do canal Fatos Desconhecidos, né? Outra coisa muito importante que eu vi nesse site. Dizem, ele até cita o nome de uma médica lá, que essa cidadã, ela encontrou, fazendo análises do soro, ela encontrou dentro do soro umas espécies de criaturas muito pequenas, chamadas nano alguma coisa. É a nanotecnologia em geral, né? Vocês sabem que parece que existe hoje, né, a nanotecnologia, pelo menos em teoria, em estudo, ela existe. Se eles conseguiram fabricar já alguma
alguma coisa nesse sentido, eu tenho as minhas dúvidas. Eu vi sites que afirmam que eles conseguiram e eu vi sites que afirmam que eles não conseguiram, que isso é balela. Vamos considerar a hipótese que eles conseguiram e vamos considerar o que disse essa doutora, né, que inclusive não foi ela sozinha, ela teve a ajuda de especialistas nessa área de tecnologia. Ela identificou essa criatura, uma espécie de criatura que ela disse, parece, veja bem o termo que ela usa, parece que essa criatura é uma criatura consciente, que tem autodeterminação. Isso é muito curioso. Mas enfim, ainda que não tenha, ainda que seja programado ou controlada remotamente, se for verdade isso, é extremamente grave esse negócio de você estar injetando no seu corpo uma criatura que é controlada sei lá por quem lá em sei lá que lugar do mundo e sei lá com quais intenções, né? Dentro de um soro que é para teoricamente curar a mordedura de uma cobra. Então não faz sentido. Veja bem, meus amigos. Então, se isso for verdade, se existem esses nanorobôs dentro do soro antiofídico, você vai ter que considerar essa hipótese, se vale ou não vale a pena você estar tomando esse soro, mesmo que isso signifique perder o acesso aos recursos. Veja bem, meu amigo, veja bem. Essa pessoa próxima que eu havia falado no começo do vídeo, ela teve que assinar um termo se comprometendo a tomar o soro antiofídico dali 30 dias, porque ela havia positivado para mordedura de cobra e ela conseguiu esse lapso temporal de 30 dias, segundo o próprio protocolo deles mesmo, e ele ganhou um tempinho, essa pessoa ganhou um tempinho. Mas vai ter que tomar o soro antiofídico. Essa pessoa decidiu tomar o soro para continuar tendo acesso aos recursos, mesmo com todos esses riscos. Então, é triste o que eu tenho para dizer, é lamentável, mas considerando que não se trata de oferecer incenso ao imperador, ainda que se trate de uma certa dominação, e aqui eu quero refletir com vocês essa parte mais abstrata, mais teórica, não se trata de oferecer incenso ao imperador, beleza? Então, ainda que seja uma imposição absurda, essa pessoa faz isso sem culpa alguma perante Deus, né? E essa pessoa confia em Deus que nada vai acontecer sem que Deus queira ou permita. E que, não tendo culpa, mas sendo forçada, e não se tratando de oferecer incenso ao imperador, não é um pecado essa pessoa se submeter a essa tirania absurda. Se submeter a uma tirania, desde que não contraria a fé, não contraria os mandamentos da lei de vida, não signifique adorar o imperador, não signifique furtar, roubar, matar, os 10 mandamentos, enfim, não signifique contrariar as leis da fé a qual essa pessoa é vinculada, não é pecado. Não sendo pecado, ainda que seja uma tirania, essa pessoa pode se submeter, porque afinal de contas ela pode até ser perseguida, mas uma coisa os imperadores não vão conseguir tirar de uma pessoa sem que Deus permita: a sua fé e a sua justiça, né? São Paulo dizia: nada nos pode separar do amor de Deus, desde que nós o obedeçamos. Desde que nós o obedeçamos. Veja, os hebreus suportaram 400 anos de escravidão no Egito. Eles não pecaram por suportar. A escravidão era injusta, certo? Mas eles, em se submeter, desde que não adorando aos deuses egípcios, eles não pecavam. Ao contrário, eles ofereciam esse sofrimento, essa opressão, em oferenda a Deus, né? Os cristãos se submeteram ao Império Romano e obedeciam ao Império Romano naquilo que não contrariava a fé, mesmo sendo injustas algumas leis, algumas imposições. Então era esse conselho que eu queria dar para vocês. Não pense que você vai, a menos que vocês tenham argumentos aí para refutar isso que eu falei, mas em tese, pelo menos aí não se tratando de oferecer incenso ao imperador, não infringe a lei divina quem assim se submete a essa tirania absurda. Então, fiquem tranquilos, vocês não estão condenados
né, por ter que se submeter a uma coisa que é injusta mesmo, né? Então fica essa questão. Agora seria diferente se, por exemplo, né, tomar o soro, esse soro fosse fabricado, como disseram alguns, com restos mortais de pessoas que não chegaram nem a nascer, se é que me entende. Aí você estaria contribuindo com uma indústria, com o mal, indiretamente. Isso se você tivesse consciência, soubesse com certeza que é aquilo mesmo, né? Então aí é uma situação diferente, né? Então, meus amigos, é basicamente essa reflexão. O que eu queria dizer mais é o seguinte, alguns recados agora. Nós vamos continuar com esse quadro aqui, dos confins da Terra, para falar dessas coisas mais teóricas de sobrevivência. Tá? Eu peço a vocês que relevem algumas situações. Eu tenho algumas convicções pessoais, algumas opiniões de cunho filosófico e religioso. Vocês não precisam concordar comigo, mas eu acho que é de bom proveito para todos os que percebem que existe um sistema opressor aí. Mesmo que eu tenha algumas opiniões teológicas e filosóficas diferentes das de vocês, isso não impede que vocês retirem muita coisa importante aqui do meu canal, porque o meu canal, enfim, não é um canal religioso nem político, mas ele vai tocar nesses assuntos. A meu ver, na minha visão de mundo, é um erro ignorar essas duas questões, uma questão filosófica política, que vamos dizer, alguns rotulam como ideologia política, eu não vejo dessa forma, e uma questão ainda mais fundamental, que é uma questão religiosa. Eu sei que isso divide muitas pessoas, mas ignorar essas situações ou ignorar o vínculo que esses dois assuntos têm com assuntos práticos, principalmente de sobrevivência e de vivência na própria sociedade moderna, é realmente um erro crasso, um erro grave, né? O que motiva esses donos do mundo é uma espécie de religião oculta, né? Ou, no mínimo, uma filosofia obscura aí, né? Que a meu ver é o liberalismo e o marxismo. Então são assuntos importantes. Eu peço que vocês relevem aquilo que eu tenho para mim como verdade, como visão de mundo. Vocês não precisam necessariamente concordar, mas as conclusões elas vão ser praticamente as mesmas. Você, por exemplo, que é um ateu, um muçulmano e que está ouvindo o que eu estou falando, você pode usar os argumentos que eu dou em relação à preparação, em relação a essa grande opressão, para se preparar, embora você concorde com a minha premissa. A minha premissa, certo? Porque de fato é inegável que existe uma opressão, uma ditadura sendo imposta. Esses dias eu estava vendo o canal de um esquerdista cair de paraquedas lá. Eu não sabia que ele era esquerdista, de certa forma. Achei muito interessante a abordagem dele, comecei a analisar e depois fui ver que ele se autoproclama um comunista. E ele falou uma coisa muito importante, muito interessante, que eu achei de uma honestidade sem tamanho. Ele falou assim, a esquerda no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, ela aderiu a essa ditadura, sendo que a esquerda, né, claro, aí vai na ilusão dele, na minha opinião, né, mas aí, enfim, a esquerda sempre propagou a liberdade, os direitos humanos, o respeito às diferenças, e agora eles estão querendo oprimir quem não toma o soro, né? E ele falou assim, ó, nesse momento eu sou antidireitista, ele disse. Mas no momento, me desculpe, o único que está tendo sensatez nesse momento é a direita, algum setor da direita. Porque a esmagadora maioria da esquerda, dos pessoais da linha que eu defendo, disse ele, né? Estão a favor desse absurdo imposto pela União Europeia e por esses governos aí ocidentais e até orientais também, a China também está nessa. Então eu achei de uma honestidade, é difícil de se encontrar hoje em dia, mas é uma coisa evidente, e aí volta naquilo que eu falei, já estou terminando o podcast aqui, mas volta naquilo que eu falei lá atrás, os grandes professores de direito, né, que eu estudei nessa área aí, alguma coisa, eles sempre defendiam, eu lembro lá atrás, não faz muito tempo, as liberdades, as garantias individuais e tudo isso aí, o direito ao contraditório e ampla defesa. E agora esses mesmos professores, esses alunos desses professores, toda essa raça aí, Ministério Público, Judiciário, todos esses caras aí que sempre defenderam
uma certa garantia individual, que a gente chamava de proteger bandido. Na verdade, eles usavam como um subterfúgio para dizer, veja bem, hoje é um bandido, mas amanhã é um inocente, então nós temos que dar garantias de contraditório, ampla defesa. Até nesse sentido eu concordo. Só que agora esses mesmos caras, eles estão usando aquilo que se chama direito penal do inimigo, né? Porque agora é uma pauta de não defender a imposição do soro antiofídico, vamos dizer que ficou mais pro lado da direita. Agora, de repente, esses direitos e garantias individuais simplesmente evaporaram. O artigo 5º da Constituição foi esquecido, não vale mais. Agora se aplica o direito à saúde, que é um direito de todos, é um direito absoluto, eles estão colocando como absoluto. Quer dizer, o artigo 15, se não me engano, o 16 do Código Civil não vale mais nada, que é o direito a não se submeter a qualquer tratamento invasivo no seu corpo, que tem algum risco. Né? A pessoa tem direito de não se submeter a um tratamento médico que possa trazer algum risco, ainda que seja mínimo. Tá entendendo? A pessoa que está consciente, ela tem esse direito, a maior de idade, enfim. Então, tudo isso foi esquecido. Tudo aquilo que eles juravam defender lá atrás, que era o Estado de Direito, o Estado democrático, né? Que eles dizem. Isso aí não vale mais nada agora. Agora é imposição, porque é fake news que está sendo espalhada e não sei o quê. E é isso e acabou. E a ciência, ainda em nome da ciência, ainda como se a ciência fosse um dogma, eles dizem é isso e acabou, né? Então, absurdo atrás de absurdo. Beleza, meus amigos? Eu fico por aqui por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aproveite, se inscreve no canal e compartilhe. Um abraço.